Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo. Ele está aqui novamente, o ufólogo Luiz Preste. O assunto aqui hoje vai ser os OVNIs triangulares. Ele está aqui de volta. A primeira vez ele falou dos agrogrifos, né? Luiz, um grande prazer, né? Lembranças aí pro pessoal de Santa Catarina também. Embora o meu canal, o Brasil inteiro vai observar, né? Para quem gosta de ufologia, né? É isso aí. Bom. O prazer é meu de estar aqui novamente, muito bom, né? E principalmente falando de ufologia, né? Algo que eu gosto muito, me dedico à pesquisa, né? Então a gente falar sobre isso daí é muito bom e é um prazer estar aqui outra vez. Sim, é um prazer, tá? Bom, manda o like. Quem é novo aqui, se inscreve no meu canal, mande o link para os colegas, né? Então, o assunto aqui hoje, nós vamos falar sobre os OVNIs de formas triangulares, né? Que nós vamos falar aqui, porque aqui em São Paulo, geralmente o pessoal acaba dizendo que aparece objetos de formato charutos, né? Então é isso aí, vamos então sobre a pesquisa, né? Exatamente. É interessante porque existem vários tipos de OVNIs, né? E a gente percebe que parece que eles não aparecem com frequência em todo o país, né? Então, cada região tem os seus. Então, isso que chama atenção. Ah, é. Isso é verdade mesmo, né? Bom, e geralmente, né, acho que depende muito, né? A gente sabe que existe vários formatos, né? O Brasil, né? Aqui em São Paulo, o pessoal fala dos objetos de formato charutos, né? Também, né? Enfim, né? O histórico todo do país, assim, eu não cheguei a ver muito, né? Então a gente vai comentar tudo aí sobre os lugares que foi visto, né? Que você vai dizer, né? Exato. Exato, né? Exato. Inicialmente, né, para quem não conhece ou nunca ouviu falar nos OVNIs triangulares, né, eles têm a forma de um triângulo. Até aqui em Santa Catarina, muitas pessoas acabam até falando de triângulos voadores. É um apelido que a gente deu, triângulos voadores, né? Sério? Sério. E o interessante porque é o seguinte, se nós formos ver a casuística ufológica, a gente vê que lá na década de 80, por exemplo, anos 1980, 1990, tinham vários avistamentos de OVNIs triangulares na Europa, né? Na Europa tinha muitos casos, os Estados Unidos, o México, né? E aí surgiram as teorias da conspiração, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde a teoria mais famosa diz que essas naves triangulares seriam humanas, né? Elas seriam uma tecnologia reversa, né? E seria naves secretas aí do governo norte-americano, né? Eles falam Então, isso. exatamente. Inclusive, para quem entrar no Google e pesquisar lá por TR3B, né? T de tatu, R de rato, número 3, B de bola, TR3B. Existe inclusive o projeto de construção dessa aeronave e tudo mais. Tem esse projeto. Mas também tem de alienígenas, né? Tem de alienígenas, é isso que você quer? Exatamente. Tem, né? Então, lógico, eu não estou aqui para falar de teorias da conspiração, né? Mas quem conhece sabe que está ligado a esse ponto, né? Que dizem que tem outras. Um tempo atrás eu ouvi falar como comentários, que as naves triangulares são dos reptilianos, ou são dos arcturianos, já ouvi falar, e para quem se dedica ao estudo dos arcturianos, isso já cai por terra, né? Quem aí estuda aí a parte dos arcturianos sabe que naves triangulares não batem muito com os arcturianos, né? Então, tipo assim, existe muita, vamos falar um termo que as pessoas entendam, muito fake news sobre as naves triangulares, né? Então, na verdade,
existe a teoria da conspiração, que seria nave americana, naves humanas. Se isso for verdade, minha nossa, o país que fosse dono estaria muito à frente dos outros países, né? Eu acho que numa pesquisa de objetos não identificados, né? Eu acho que também não é certo falar em entidade que está dentro, né? Porque você não sabe, né? A entidade, né? Ou Exatamente. Quando cai, que o caso de Roswell, você viu lá quem eram as criaturas que caiu, né? 3 tripulantes, né? Exatamente. Eu não sei, depende muito do que a pessoa vai pensar, mas eu acho muito interessante aquela história do. Acho que é Billy Mayer, né? Que diz 75, sim, né? Era um disco voador, realmente, né? Provou que as fotos é verdadeira, tanto é que as fotos estão em leilão agora, né? As fotos dele, né? E ele viu que era uma mulher, né? Parece que foi uma mulher que ele viu também, né? Viu? Exatamente. Nórdica, né? Ou diz que talvez seria um pleiadiano, né? Falar assim, o caso Billy Mayer, nossa, é fantástico. Quem puder Billy pesquisar... É Billy Mayer, uns falam Mayer, né? Isso, acho que é Billy Mayer. Billy Mayer, eu falo Billy Mayer, agora se for Mayer, desculpa aí. Né? Mas tem assim, gente que fala. Mas assim, é um caso fantástico também, né? Então, voltando às naves triangulares, né? 1980, nos anos de 1980, 1990, houve muitos avistamentos na Europa, nos Estados Unidos, na cidade do México, e no Brasil também. Teve casos em São Paulo, teve casos no Rio de Janeiro, né? Teve casos em vários pontos do Brasil, né? Eu, particularmente, eu me dedico à ufologia aí mais de 20 anos como ufólogo, mas eu pesquiso ufologia desde os meus 12 anos de idade, né? Sério? Meu primeiro contato com ufologia foi através do ufólogo Rafael Cury, o nosso falecido Rafael Cury, de Curitiba, né? Então, ele tinha, na época, o núcleo de pesquisas ufológicas. Então, eu iniciei na ufologia tendo contato com ele, né? E assim, lá... Então, 1980, 1990, não se falava muito em naves triangulares, né? Você tinha nave charuto, você tinha o disco voador clássico, as esferas luminosas, as naves mãe, e lá de vez em quando alguém falava de um triângulo, né? Então, porém, 2008 para cá, eu digo, o que eu vou falar agora são as pesquisas que eu realizei, as pesquisas que o Zipuski realizou, né? Não quer dizer que interessante. não quer dizer que os avistamentos iniciaram lá por volta de 2008, não. Foi quando nós começamos a receber relatos aqui no sul do Brasil, e nos chamou a atenção que eram vários relatos, e algo interessante, assim, ó, aqui de Santa Catarina, muitos dos casos, a gente recebia relatos de avistamento de pessoas diferentes, em cidades diferentes e em horários subsequentes. Então, tipo assim... Sim. Por exemplo, uma pessoa relatava que avistou uma nave, um OVNI triangular em Balneário Camboriú às 8 horas da noite. Outra pessoa às 8h10, Barra Velha. Às 8h15, São Francisco do Sul. 8h30, Guaratuba. 9 horas, Curitiba. Né? Então a gente teve casos e tem com frequência. Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um grande número de relatos de avistamentos de naves triangulares no litoral norte catarinense, né? Depois seguido da região da Grande Florianópolis, né? Por que Grande Florianópolis? Exatamente. A capital e todos os seus municípios da região metropolitana. Então,
Ali a gente tem. E depois nós temos também vários relatos na região do Vale do Itajaí, ali na região de Blumenau, né? Então, sim, já ouvi falar dessa região. Tanto exatamente. Então, tipo assim, são esses pontos onde a gente tem maior número de relatos, né, aqui em Santa Catarina. É interessante porque, tipo, no oeste catarinense, por exemplo, na região de Chapecó, por exemplo, nós não recebemos com frequência relatos de avistamentos de OVNIs triangulares. Lá aparece muito Não, né? esferas luminosas, OVNIs de formato de charuto. Então, e nessa parte próxima ao litoral aqui, e no litoral norte catarinense, Vale, a gente tem uma incidência muito grande. Como são Olha. esses objetos, né? Como são esses objetos? É um Eu tava pensando triângulo. em falar isso. Triângulo. É um triângulo. Eu posso falar assim que para quem viu a arte da tua live ali, é basicamente aquilo ali, né? É uma nave triangular, totalmente escura, né? Todas as pessoas que avistaram igual da capa, OVNIs, igual da capa mesmo. Único detalhe, único detalhe que em cada ponta do triângulo ele tem um ponto luminoso. Então é o triângulo com 3 pontos luminosos circular. A maioria deles é de formato circular. Então um em cada circular. E todos os relatos que nós recebemos, isso de todos os relatos, independente de onde for, todo mundo fala que é um objeto escuro. Eles falam assim, é um escuro, assim, um preto, negro, algo tipo assim, se tá um céu estrelado, você vê as estrelas e você vê aquele triângulo escuro passar. As únicas luzes que se É um vê, triângulo escuro. as únicas luzes que se vê são essas 3 pontos luminosos em cada ponta do triângulo. E quando esses objetos estão mais baixos, muitos relatam uma luz vermelha alaranjada no centro do objeto. Então acreditamos, né? O que a gente acredita que esses 3 pontos luminosos, um em cada vértice do triângulo, possa ser a propulsão dele, talvez uma forma de propulsão, né? Talvez aqueles centros, talvez aquela luz vermelha no centro seja talvez algum combustível desse tal objeto, não sabemos. O que chama atenção é que ele é totalmente escuro, não tem qualquer outra luz. Quem avista ele, avista apenas os 3 pontos luminosos formando o triângulo. Quem avista esse objeto mais baixo consegue perceber que ele é totalmente escuro, né? Não propaga luz, não emite luz, nada, e não faz nenhum tipo de barulho, entendeu? Completamente não faz barulho nenhum. E a altura mais ou menos, o que? Uns mais de 40 metros que o pessoal observa? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu tenho vários relatos, tá? Eu tenho relatos de pessoas que, pelo relato delas, elas já estão em torno de uns 200, 300 metros de altura. 300 metros? Nossa, já é alto. Então, alguns dizem que são 3 pontos luminosos formando o triângulo. Então, eles só relatam aqueles 3 pontos. Eu tenho casos, tá? Por exemplo, na região de Porto Belo, tá? Em 2018, nós tivemos Porto Belo fica para baixo de Balneário Camboriú, né? Então tem Balneário Camboriú, tem Balneário Camboriú, depois tem Itapema e daí vem Porto Belo. É o segundo município após Balneário Camboriú. Sim. Então, é uma pessoa que trabalha na área da aviação, né? Sim. Não vou citar aqui onde essa pessoa trabalha, não vou citar o nome, porque ele pediu para preservar
essa informação. Isso, tem que preservar, né? É uma pessoa que trabalha na área da aviação, né? E ele entrou em contato conosco dizendo: olha, havia um OVNI de forma triangular, ele estava vindo do mar direção ao continente, direção à serra. Ele passou por volta de uns 50 metros de altura, 60 metros de altura, e era um triângulo escuro. Então, ele diz assim, tipo assim, ó, imagine, pelos relatos que a gente tem, essa minha camisa preta aqui, ó, imagine um escuro muito mais escuro. Ele não reflete, entendeu? É totalmente. Ele não reflete. Não escuro. reflete. É um escuro, um preto diferente, um pouco diferente que esse, né? Talvez, né? É algo assim. Nós tivemos, então, esse caso ali de Porto Belo, tivemos avistamentos em Balneário Camboriú, com fotografias, com vídeos, as testemunhas conseguiram fazer desses objetos. Nós tivemos avistamentos em Curitiba. Também. Curitiba, ela é um dos locais onde há um grande número de avistamento de OVNIs, né? Então, houve ali na capital. Na capital. É que às vezes o pessoal acha que não, né? Porque geralmente o pessoal só acha que aparece em áreas rurais, ou em florestas, né? Ou em áreas que tem morros e montanhas, né, Luiz? Eles aparecem quando tem que aparecer, né? Exatamente. As pessoas, você falou uma coisa formidável. As pessoas, elas pensam que os OVNIs, eles aparecem lá no meio do mato, longe da cidade. Mas não. Existem, assim, casos fantásticos. Para vocês terem uma ideia, tá? Há um caso de um pouso de uma nave no centro de Curitiba, tá? Em 1975, tá? Com o pouso. Jura? Teve um caso também de uma nave que estava. Isso a testemunha, ela falou viu com os olhos. Esse é um projeto sobre uma praça de Curitiba, com 3 seres humanoides andando sobre a praça, por volta de 3h30 da manhã. Então, são N casos, né? Nossa. Então, tipo assim, os grandes centros urbanos, vamos citar aqui no show, né? Esse foi, só para relembrar, esse foi que época mesmo, Luiz? Na década de 1975. 1975. Tá. Em Curitiba. Em Curitiba. Então, atualmente, tá? Atualmente nós temos casos de avistamento, nós temos casos de abdução, casos de contato que ocorreram recentemente aí, ó, 2020, 2018, 2021, em Joinville, em Florianópolis, em Criciúma, em Blumenau, em Curitiba. Nossa, são grandes centros urbanos. O Brasil conhece muito bem também Criciúma também, né? O Brasil conhece também, porque passa na televisão. Exatamente. Ô Luiz, mas já teve algum caso que pode ser que falando desta forma dá para ver que entidade né? Teve alguém que viu um tripulante sair desses objetos triangular? Olha, depende, tá? Eu tenho um caso de um rapaz que ele Se teve era humano, contato, né? Quando parece humano é interessante, né? Eu tenho um caso com um rapaz aqui da cidade de Guaratuba, no Paraná. Isso ocorreu alguns anos atrás, né? O município de Guaratuba, ele fica no litoral sul paranaense. Ele faz divisa com o Paraná. Então, Guaratuba faz divisa com Paraná, Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina. Só para ter ideia, beleza. Esse rapaz, ele trabalhava no período noturno, né? Ele é vigilante. Na época, ele era vigilante. E ele chegou no seu local de trabalho, na cidade de Guaratuba, e ele foi fazer a ronda que ele faz. Ele foi no pátio desse local,
como ele fazia todas as noites, e de repente ele olha para a Baía de Guaratuba, tem uma baía grande, né? E ele olha para a baía, ele vê uma luz forte na lagoa, sobre a baía. Na lagoa, Ele sobre a Bahia. sobre a baía. Ele de momento ele pensa que podia ser algum helicóptero, por exemplo, uma pequeno avião que tem um pequeno aeroporto, tem um aeroclube na cidade. Ah, Mas entendi. Ah, ele notou que era uma luz que estava parada no meio da baía, e de sim, repente essa luz ela apagou, depois ela acendeu outra vez e sim. se locomoveu pela baía. Ele, como ele disse, no momento, ele não pensou em nada. Ele viu que aquela luz chegou mais perto dele e ele viu que não era um avião. Ele disse que não era circular, ele aparentava ser um triângulo. Ele disse que ele viu de longe Hum, vindo. O que ele fez? Ele pegou a lanterna, acendeu e começou a piscar para o objeto. Ele pegou a lanterna, ligava e desligava para esse objeto, e o objeto apagou. apagou. O objeto apagou, sumiu do céu. Passou alguns segundos, ele disse que ele sentiu o corpo dele como se estivesse vibrando, ele sentiu algo assim ruim, e de repente surge uma luz em cima dele e esse objeto está sobre ele. Tá? Ele olha para cima, Vixe, ele vê essa nave triangular sobre ele, projetando puxando essa ele. luz sobre ele. Não, É, ele no chão, ele olha para cima, ele vê esse triângulo enorme sobre ele, ele fica parado, e daí o que ele se lembra depois? Depois, logo após quando ele percebe, ele está caído no chão, está deitado de lado no chão. Ele se ah, levanta vixe. meio tonto assim, e ele olha e esse objeto está indo embora, né? Estava indo embora. Ele levanta meio assim, meio tonto, né? E se levanta assim com o corpo muito dolorido, ele sentia dor nas juntas, estava meio assim, meio zonzo, e ele sai do meio do pátio e volta até o prédio desse local onde ele estava, assim, questão de Ele 15 tava com metros, 20 metros, roupa? Ele tava com tá- roupa? ele estava com a roupa, o uniforme dele, tudo perfeito, entendeu? É, porque o caso do Quando Travis ele. perdeu a roupa, né? Dizem, né? Não sei Exatamente. se o filme. Não É, sei se o filme tava falando, acho que tava falando verdade, essa é. parte, porque o filme nem tudo é Ele, verdade ele lá. per- É, é, exatamente. Ele percorre esses é. 15, 20 metros até chegar no prédio, e ele percebe Ah, que o relógio, o celular, nada acendia, estava tudo sem carga. Ele vai sim. ver o relógio, tinha Ah, passado 2 horas, duas por horas. volta das 8 horas. Então ele perdeu 2 horas ele teve o famoso perda de tempo, por 2 horas. Perda de tempo. Por 2 horas. Mais tarde, depois de uns 2, 3 anos, ele começou a desenvolver síndrome do pânico. Então, Vixe, várias Maria. várias situações, às vezes, assim, vamos supor, o reflexo de um talher ou um barulho metálico, aquilo ele entrava numa crise de pânico, e ele foi procurar tratamento médico, tratamento psicológico, e indicaram ele a fazer regressão, né. E Regressão, na né? regressão, ele fez a hipnose, a regressão, e ali ele descobriu que ele tinha sido levado para dentro dessa nave, né. E o Levado, que né? ele viu lá, ele viu Greys, ele disse que ele viu seres Greys, Era Grace. né, eram Greys. O único No... caso, assim, é o único caso que eu pesquisei, né, de uma pessoa que fez hipnose e ele disse que ele estava dentro de uma nave triangular e ele teve contato com os Greys, né, Com os então, Grace. Sim. agora, se essas naves são, quem está lá dentro,
Não sei. Gostaria muito de É porque, saber. porque dizem. É que eu gostaria de saber, porque dizem que o Grey eles andam com uma facção, né? Geralmente, né? Ou pode Exatamente. ser humano. Não, o pessoal fala, também não vou arriscar essa parte de repetindo, mas também parece, né? A prova que talvez é com o sectoide, porque tem gente que diz que viu aquele sectoide louva-a-Deus já, né? Então o pessoal, Exatamente. né? Nós Então, tivemos um caso que nós pesquisamos aqui em Santa Catarina, de um contato com insetoides, né? E também insectoide. não foi nada agradável, né? Então, Vixe! mas os OVNIs triangulares aqui, nós temos vários relatos de contatos, né? Então, esse caso é o único caso que eu pesquisei até hoje Sim, envolvendo contato entre seres dessas naves triangulares. As demais, na verdade, é tudo relatos visuais, né? visuais. Então, isso são vários casos que a gente tem, são dezenas de relatos, inclusive de Relatos, pessoas que têm conhecimento aeronáutico, por exemplo, né? Nós Olha, é temos legal, um. né? Um pessoal que viu Exatamente. voando com caça, com um avião, mais ou menos, né? Ou um avião doméstico, talvez, né? Não sei, aí depende do que Exatamente. você. É. Nós recebemos o relato de uma pessoa que trabalha há mais de 15 anos com aviação. Ele Sim. trabalha em um dos aeroportos aqui do sul do país, no aeroporto de Curitiba. Então, ele tem total conhecimento de aeronaves, ele sabe distinguir quando é um avião, um helicóptero, um drone, tudo mais. Ele estava descendo a 101, né? Estava indo para Balneário Camboriú, né? Aqui em Santa Catarina Camboriú. é é uma das cidades, acho que mais visitadas, então tem muito paranaense, muito paulista, muito gaúcho. Tipo assim, acredito eu que seja uma das. É a cidade que mais recebe turistas aqui no litoral norte catarinense. E quando ele estava passando Catarinense, sim. pela cidade de Barra Velha, né, chegando à cidade de Barra Velha, Barra Velha é Hum, quando a 101 de Santa Catarina, para quem vem do norte, para quem vem de Curitiba, a cidade de Barra Velha é quando a 101 encontra o mar, né? Então é quando quem vem pela 101 encontra o mar novamente. E ele resolveu assim, era torno de 4h30 da manhã. Ele pensou, tava ele e a esposa. Ele pensou, puxa, uhum. estamos aqui 4h30, 5 horas da manhã. Vamos entrar em Barra Velha e vamos costear a praia e a gente vê um. Vamos Sim, esperar o nascer do sol, depois vamos tomar um café, depois a gente segue viagem. Nessa que ele sim. estava costeando ali, ele Ah, avista um, um OVNI triangular em um torno OVNI triangular. de uns 100 metros. Ele estava à beira-mar 100 metros, e dá pra ver ele. muita coisa. 100 metros, Exatamente. dá pra ver muita coisa com É, 100 metros, né? exatamente. E ele avista em Olha, torno de uns 100 metros desse objeto. Esse objeto ele estava se deslocando a uns 20 metros de altitude, próximo à água, assim, né? 20 metros de altura, devagar, sentido sul-norte. Então ele passou sobre ele, na frente dele, aquele OVNI triangular e foi embora. Então ele nossa. ficou E ele assim, falou alguma cor? Ele falou da cor? Era preto também? Ó? ele ele disse que era um objeto, ele disse assim, era um objeto Negro negro, também. escuro, escuro. Ele, como ele estava em torno de uns 20 metros, então ele conseguiu, ele, ele estava aqui, 20 metros é um prédio de é, 6, 7 andares, né? Então ele conseguiu ver
ele percebeu que o objeto era triangular e ele notou que no mar, o mar refletia só aquelas 3 luzes em cada ponta no do mar. triângulo, né. Então, agora, era totalmente escuro e não tinha nenhum tipo de barulho, não tinha nada. Aquele objeto estava, assim, se deslocando pelo ar sem barulho nenhum. Tem barulho É uma nenhum. pessoa que tem Nossa. conhecimento de aeronáutica, De conhece, aeronáutica, entendeu? Então tudo. são esses Já, casos que ele já são viu vários tipos de objetos, pelo jeito, né? Anômalos exatamente, também, ou exato, objetos, né? Então ele sim, já viu, já tá exato. legal, Agora, interessante isso aí. eu não tenho, assim, nunca pesquisei nenhum caso aqui de um OVNI triangular que tenha pousado, por exemplo, né. Eh, Nem sei se essas Sim. naves podem pousar. Eu tenho relatos de testemunhas que avistaram, objetos discoidais, né, em formato de disco, pousado no solo, né. Agora a nave Os triangular de formato de disco, isso, às vezes acontece, né? exato. Aham, Então, hã. tipo, eu não sei como o único detalhe que a gente tem de relatos que são muito interessantes, é que relatos de pescadores, tá, tanto na Baía de Guaratuba, ali no Paraná, como Eles na falam, hein? Baía como na Baía da Babitonga, aqui em São Francisco do Sul e Itapoá, em Santa Catarina. Relatos de pescadores, de testemunhas, eh, de que eles já avistaram essas naves triangulares entrando e saindo da baía, entrando e saindo da água. E sai Isso nós da temos água. relatos, né. Então, se É. existe alguma base subterrânea, alguma instalação debaixo da água, não É, sabemos. Mas nós é. temos vários relatos dessa natureza. Então é bem Porque na verdade, assim, é que depende do fólogo que gosta de falar isso aí, né, Luiz? Porque eu já fui em algumas palestras, até eu quero até preservar o nome do fólogo, que é melhor, né? Mas, por exemplo, na pesquisa da época lá da Flórida, lá, né, que tá perto do litoral, né? O ser levou essa sim, pessoa embaixo do mar, a pessoa ficou olhando nas janelas da nave, né? Parece que Porto Rico também tem casos de objetos saindo do mar, né? Tem exato. caso, ele falou também de submarino que viu algo assim, né? Uma luz, eu falei, nossa, né? Exatamente. Ó, Tem um fórum que nós depende do um mundo chamado ultramarinho, né? Tem como é que fala? O intraterreno, né? Mas o do mar é ultramarinho, é isso, né? exatamente, exatamente. Né? E É. existem, vamos falar assim, nós temos a Bruna Bittencourt, ela Ah, é a Bruna teve aqui. hipnoterapeuta. Ela teve É. aqui. Ela A teve. A Bruna, ela é hipnoterapeuta, né. Então Sim, ela faz um trabalho fantástico, porque ela, além dela trabalhar com a hipnose clínica, né, então, tipo assim, sim. pessoas que têm pessoas que É, têm aí, vários problemas de saúde, ela trabalha desde com vários traumas, né, a hipnose clínica. Ela também trabalha com abduzidos e contatados, né. E ela então falou aqui. pessoas É exatamente. importante isso, muito E, importante. há pessoas que na hipnose, elas descobriram que foram abduzidas e foram levadas para instalações de dentro dos nossos oceanos, né. Então, Olha, dentro dos outra coisa oceanos. exatamente. Vixe, Há também minha Nossa é, Senhora, hein? há Hã. também casos ocorridos aqui no sul do Brasil de pessoas que foram abduzidas na década de 80, década de 90, e que foram levadas para instalações dentro da terra, debaixo do oceano, né. Então eu como ufólogo, Nossa, é lógico, eu não tenho como chegar e falar assim: "Ah, não existe", não. Nós, temos como linha de pensamento, né, a possibilidade de que existam bases embaixo do mar. extraterrestres embaixo do mar. Por quê?
porque nós temos vários casos de OSNIs, né, aqui no litoral catarinense, de O naves pessoal que fala entram e saem do mar, né? e sai. Então, e o interessante é que essas naves, esses OVNIs triangulares, maior incidência deles é aqui em Santa Catarina, é na faixa do litoral, né? Na faixa No do litoral litoral. norte, no litoral norte Litoral catarinense, ali catarinense. sobre o mar, ou próximo do mar, né? Então é Do algo mar. assim muito interessante, Muito, muito nossa, interessante, interessante mesmo, né? entendeu? Eu, Então, é, inclusive, o que na verdade, inclusive, eu não sei. Não, pode falar, depois eu falo. Isso. Inclusive, inclusive, é, teve um, teve uma, acho que foi hum, uns 2 anos atrás. Eu tenho que procurar esse vídeo. É, hum, a nave da SpaceX, né, que ela estava levando astronautas para a estação espacial, e quando ela sim, estava chegando, quando ela estava chegando na estação espacial, e a SpaceX ela estava, e a NASA ela estava transmitindo ao vivo a aproximação da cápsula Orion, né, para chegar na estação espacial, e de repente, na filmagem ao vivo, aqui na lateral passa um objeto triangular aqui, ó, entendeu? Eu sei que ô louco, jura? logo após a NASA cortou cortou A esse imagem. vídeo, a imagem, cortou a Vixe, imagem. Eu não sei se tem ainda aqui na internet, tem que buscar. Eu tenho é, essa imagem gravada, né? Mas essas naves é, triangulares, elas estão aí voando nos nossos céus, né? E sem, tipo assim, é, andam como querem, né? anda Então, como querem, exatamente. E eu não sei se a matéria que eu mandei no Facebook é essa que você falou, né? Deixa eu até ver aqui, mas eu acho que. Foi os Estados Unidos que lançou? É que eu não li ainda essa Sim, reportagem, né? Então deve ser aqui. Deixa eu ver aqui, abrindo. Chama o Correio Brasiliense, que chama o jornal. Eu acho que eles não vão mostrar, não. Eles estão falando de um objeto de anomalia mesmo, olha lá. então, lógico que já é comum aí nos últimos anos, né? A Agência É, Espacial é, Americana ela cortar a transmissão quando aparecem OVNIs nas filmagens, né? é, é, E a gente sabe que esses OVNIs estão ao redor da Terra desde, vamos falar assim, quando iniciou a exploração espacial, todas as naves que foram é, enviadas para o espaço foram acompanhadas por OVNIs, né? Então, agora, exatamente. é, olha, eu O que eu tenho acho relatos interessante. na. Oi. Tem relatos? Agora, os OVNIs triangulares, né, é algo assim fantástico, né? Fantástico, porque é, é uma nave que a gente, inclusive, nos Estados Unidos e até em São Paulo, um tempo atrás, teve registro dessa nave durante o dia. Conseguiram Ah, fotografar essa nave triangular durante o dia, né? durante o dia. Então, Aham. é algo fantástico também. Fantástico, né? Na verdade, depois que começaram, depois de 69 em diante, né? A explorar o espaço, né? O que eu acho interessante, teve uma reunião na década de 90 com o presidente dos Estados Unidos, da União Soviética, que estava virando Rússia, né? A França. Sim. Os russos falaram assim, né? Porque eles também tinham as sondas, né? Olha, eu tenho que falar aqui para vocês nesse jantar que a sonda já localizou naves enormes,
no nosso sistema solar, né? Perto de Saturno, Júpiter, né? Exato. E quem é da parte da espiritualidade acha que bate isso que o Chico Xavier falou, da presença deles, né? E Exatamente. é claro, né? Eles ficaram assim, uau! É claro que eles não vão manter em segredo, eles não podem falar isso para a sociedade do países deles, né? O pessoal vai Exatamente. se assustar. E É exatamente. interessante. E eu não Né? quero, eu não tô aqui para defender os governos e tampouco para defender os militares, mas eu, de certa forma, eu entendo a posição deles, né? Imagine se, vamos dizer assim, se o presidente dos Estados Unidos vem a público, ou o nosso presidente vem a público, por exemplo, e fala assim: olha, existem naves desconhecidas voando sobre o nosso céu e nós não podemos fazer nada. Então tem essa preocupação, né? É como ali em plena A pessoa pandemia. pode assustar, né? Exatamente. É como ali em plena pandemia, foi 2020, quando o Pentágono vem a público e diz que existem objetos voadores, né, voando pelo planeta de forma inteligente e não é deles, não é deles, né? E Não desde é então deles. teve essa revelação de filmes, vídeos, fotografias, né? Mas em nenhum momento os Estados Unidos falaram que são naves extraterrestres. Eles falam que são fenômenos aéreos não identificados, né? E é essa a preocupação, né? Como que você vai falar para o público em geral que existem objetos voadores não humanos voando em nossos céus e a gente não pode fazer nada para identificar eles, né? Então isso que chama bastante atenção, né? E é fantástico e preocupante também. Hoje eu achei uma coisa interessante de um quadro que parece muito com o Alienígena do passado, né? Como eu tô de férias, né? Aí essa mulher, é uma moça que tá passando lá, uma moça bem jovem, né? Que tá apresentando agora, falando de alienígena, né? Ela deve ser ufóloga lá. Ela falou que naquela época do Starlink, geralmente, quando é um monte andando um atrás do outro, é um movimento só, é assim, né? Ó. Mas ela falou quando tem essas luzes que o pessoal pensa que é um Starlink, quando faz esse movimento assim, né? Acho que é assim mais ou menos. Ela falou que a possibilidade de não ser no Starlink, né? Achei interessante, né? Tem uma diferença, porque o Starlink anda tudo assim, né? Porque Achei interessante. na verdade, o, a primeira, vamos falar assim, os primeiros satélites Starlink que eram lançados, eles tinham um revestimento, vamos falar assim, um revestimento metálico lá que refletia a luz, né? Então a gente via, como a gente falava, o trenzinho Starlink, né? Isso, aquela. Isso que eu falei, anda exato. tudo assim, né? Inclusive, eu até tinha aplicativos que mostrava a data e hora, eu ficava olhando, mas por que isso acontecia? Porque esses satélites eram lançados em uma órbita baixa, né? E eles precisam dar várias voltas ao redor do planeta e ir se afastando, e cada um vai se posicionar a pedido, a pedido da Associação de Astrônomos aí de vários países, de universidades, da própria NASA também, pediram que o Elon Musk fizesse alguma modificação nas satélites para que eles não refletissem a luz. Não refletisse, então, a partir aí uns 2 anos mais ou menos, e atualmente, os Starlinks, eles têm um revestimento que não é mais aquele revestimento metálico, ele é um revestimento fosco, que evita esse reflexo. Então, hoje, quando ele lança os satélites Starlink, a gente não vê mais, né? Não vê mais, não. Não, a gente pode ver que nós não temos mais relatos de avistamento do trenzinho Starlink, né? Porque os novos Starlink, os novos satélites que são colocados
em órbita, ele já tem um revestimento fosco para não refletir luz, né? Fica aparecendo, É, por não refletir. exatamente. Ah, E outra coisa, aqueles primeiros que foram lançados, eles já estão posicionados em suas órbitas. Então já estão longe da Terra, né? Longe porque eles são pequenos, a gente não consegue avistar eles a olho nu. Então tem isso daí. Mas quando o aqueles duro, primeiros. o duro de tudo isso, que o pessoal que leva a ufologia como amador, nos grupos de WhatsApp, eu falava, gente, calma, porque aquela época dá pra ver, é apenas um Starlink, não tem nada a ver com objetos não identificados, né? Exatamente. O pessoal devia acalmar. Não, calma aí, tem que saber o que Sim. é, para quem falando, né? Exatamente. Olha, quando os primeiros Starlinks foram lançados, era assim, ó. A gente, outras pessoas aqui do grupo, a gente ficava respondendo e-mail para N canais Isso, de notícias diariamente. Que o pessoal falava que era invasão extraterrestre, era um nave. Nossa, e daí você tenta explicar que não é aquilo. Não é aquilo. Não é Entendeu? aquilo, não é aquilo. Exatamente. Então, por exemplo, agora vamos mostrar um caso recente, né, desse ano. Nós tivemos o evento na Ilha do Mel, aqui, né, e tivemos aquele evento lá no shopping de Miami, né? Então foram 2 eventos que deu a Ilha do Mel. É bom a gente aproveitar e falar isso. Deu, exatamente. Que tem gente que, né, acha que é, né? Pode comentar. Eu conheço a Ilha do Mel, já fui várias vezes para lá. Nós temos pesquisas ativas no litoral paranaense, inclusive na Ilha do Mel nós temos pesquisas também. Existe avistamento de OVNIs lá? Existe. Existem muitos. Isso, eu conversei com muito ufólogo do Paraná também. Eu converso com o Dirceu. Então, ocorrem muitos relatos de avistamentos de OVNIs na Ilha do Mel, litoral paranaense, de OSNIs. É fantástico, entendeu? Mas naquele caso em específico, era alguém que estava muito distante, com um celular que usou o zoom no máximo, e o zoom distorceu. Quando você usa, quando você filma usando o zoom no máximo, ele vai te distorcer o fundo, né? Então, na verdade, ali são pessoas que estavam caminhando na trilha da montanha, né? E os vídeos, tá? Eles têm cortes, né? Os vídeos eles têm cortes e têm edições. Então, tipo assim, quando esse vídeo foi publicado nas redes sociais, ele já foi publicado propositalmente para criar esse burbúrdio, né? Outra coisa, algumas pessoas falam assim: mas vocês não viram que em tal minuto, passa um objeto muito rápido em frente à tela. Exatamente, aparecem uns 3, 4 objetos que passam muito rápido, mas são, na verdade, insetos. Insetos que passaram em frente à câmera no momento da filmagem. Né? Então, tipo assim, é toda uma explicação. Mas que pena. Não, realmente, que pena. Quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu. Né? Mas não, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que pesquisar, tem que analisar, né? Então, tem que analisar. No caso de Miami também, que saiu aí, acho que disparou no mundo inteiro, que os Estados Unidos estavam sendo atacados, estava tendo uma invasão extraterrestre. Mas será que essa... fica difícil, mas será que essa mulher viu mesmo, né? Porque diz que tem uma imagem lá meio distorcida, acho que é um vulto, né? Mas aí você não tem como provar, né, Luiz, mesmo, né? Na verdade, não tem. Por quê? Porque a imagem ela está fora de foco, né? Cristalizado. Tá fora de foco. Aquele vulto, ele pode ser 2, 3 pessoas juntas, pode ser. Mas o que aconteceu em Miami? Em Miami tinha um grupo de 15 jovens que estavam depredando ali a região, acabaram também batendo
e um motorista, e eles entraram dentro do shopping e não sei como, mas eles tinham fogos de artifício, esses foguetes de canhão de 3 tiros. Eles começaram a soltar fogos dentro do shopping, né? Para quem não conhece, aquele shopping em Miami, ele é um shopping aberto. Ele tem as lojas. Aberto, um ar livre. Era isso que eu ia falar. Ao ar livre. Então, ele é muito grande. Então, tipo assim, tinha ali, tinham milhares de pessoas. E as pessoas, elas pensaram inicialmente que era troca de tiros de arma de alto calibre, né? O que a polícia fez? A polícia foi acionada como sendo que tinham atiradores dentro do shopping. Então, foi aquela quantidade de policiais cercaram o shopping para poder manter o controle da multidão, né? Então a gente vê duas coisas na Ilha do Mel e nesse evento de Miami. Primeiro, como uma notícia de fake news, né? Ela é divulgada muito rápido, ela vira viral muito rápido, né? Sim. E infelizmente eu vi assim canais sérios na internet e inclusive mídias de comunicação sérias falando que a Ilha do Mel era um lugar remoto, difícil acesso, que fecharam o espaço aéreo americano, que tinham vários seres matando policiais. Cara, aumentaram assim, ó. Então, a gente vê que isso aqui estraga a ufologia. Por outro lado, me chama a atenção uma coisa. A carência que as pessoas têm, assim, a gente vê como as pessoas se empolgam quando o assunto é extraterrestre. Teve gente que ficou bravo comigo, que eu fui contra, né? Teve gente que ficou bravo. Aí que eu falo, quando você leva a ufologia, a ufologia pro amor, você tem que investigar, porque a ufologia é uma investigação, né? E quem tava lá? Exatamente. Por exemplo, aquele momento lá daquela pedra, que a criatura, aquela parte, se não me engano, acho que era o posto dos bombeiros, né? Era isso? Sim. Acho que era, né? Exato. E por que os bombeiros não viram? Então por que os bombeiros não viram a criatura? Né? Para você ter uma ideia, tá? Para você ter uma ideia, a Ilha do Mel, né? A Ilha do Mel, você pode chegar ela a partir de Paranaguá, de barco, dá 1h30, ou de Pontal do Sul, Pontal do Sul, em torno de 30 minutos. Na ilha, né? Ela tem a ilha é bonita. Parte, é bonita, isso. Mas não bonita pode porque ter... Eu falei com o Dirceu sobre a ilha essa semana na live. Exato. Não tem veículos lá, tudo é a pé ou bicicleta. Você anda a pé. Bicicleta. Você tem um limite de 5.000 pessoas diárias. Então, todo dia só pode entrar 5.000 pessoas na ilha de turistas, né? Eles falam que domingo assim, lota lá, né? Lota. Domingo só que tem bastante gente. Só que em toda a Ilha do Mel, vamos falar assim, 70% da Ilha do Mel é uma reserva de preservação. Então a gente não pode entrar nesse lado da ilha, né? Todos os turistas podem ficar nesses 30% onde tem as pousadas e tudo mais. Então você imagine, todas as pessoas que estavam na Ilha do Mel estavam nessa porção de 30% da ilha. E ninguém viu, sabe? Era para ter sido assim algo, entendeu? Gigantesco. Então, ô Luiz, me fala assim, uma coisa. Eu não tenho assim uma experiência sobre máquina fotográfica. Aquela primeira imagem lá de cima que o pessoal falou que era um gigante. Geralmente, não sei se eu falei certo, talvez na live, mas quando você pega uma máquina fotográfica, se está muito à tarde, não é normal dar um pouco de sombra naquela imagem? Apesar com zoom, deu sombra, é distorcido, mas é sombra também, não é? Me corrija se eu estiver errado. É o seguinte, ali nós temos dois fatores, tá? Qualidade da imagem, que estava muito ruim, entendeu? Tava ruim. Tipo assim,
Tem Fala que é muitas o iPhone pessoas, 13, tá? né? Fala... Não, mas assim, ó, tem fala que muitas é o pessoas, tem muitas pessoas que vão lá e compram um iPhone, por exemplo, ou compram um Samsung topo de linha, ou então compra uma câmera profissional da Canon e não sabe configurar, não sabe ajustar. Eu tenho uma câmera profissional, entendeu? Então, se eu chegar ali e for tirar foto aqui da praia, pegar ela e tirar foto no automático, a foto sai de uma É, forma. Agora, se eu for é, ali e eu ajustar ela manualmente, o foco, a abertura, a exposição, eu tiro fotos perfeitas, entendeu? O meu iPhone, é. por exemplo, se eu pegar o meu iPhone e pegar na configuração padrão e tirar uma foto, ela sai de uma forma. Mas se eu for nas configurações e eu ajustar, eu tiro fotos perfeitas, né? Ali, Perfeito, naquele seção, tem três coisas interessantes, tá? Uma delas, a câmera estava numa resolução péssima, estava muito ruim, né? tava Segundo, ruim. o zoom digital. Então, isso distorceu as imagens. Aquele gigante lá em cima, a gente percebe que abaixo dos braços dele tinham duas hastes. Como assim, mas pode Ah, ser um boneco, e né? tava, e tava, É, tava usando um boné, né? Um chapéu. Não sei se é um boné ou é, não. exatamente. Eu acredito que, eu não sei se era hastes ou era talvez bastão de caminhada que ele deixou ali preso. Não sei, né? Mas assim, Mas ó, o que não, não pegou. tem uma hora que ele tá com uma posição assim, Luiz? Não parecia que ele tava pegando alguma coisa? Ele tava assim, não tava também? Ou não sei, né? Podia estar com um celular, alguma coisa na mão, não sei. Mas o problema ali é que, É. primeiro, o zoom estava distorcido, a imagem estava ruim, né? É, é uma ilha que não é deserta, não é deserta, ela tem milhares de pessoas. É. Então, se realmente fosse um extraterrestre, outra coisa, quantas vezes você viu extraterrestres andando numa praia em plena luz do dia? Não tem, a gente não tem isso, seria algo Pena do dia. inédito, Não tem. né? E daí você tem apenas Agora, um grupo, uma pessoa e uma câmera que vê isso, dentro de 5.000 pessoas, mais moradores, só uma vai ver no principal ponto turístico da ilha, sabe? Então, é, infelizmente, ô, Lu- não foi dessa ge- vez. gente, não tô aqui. Tenho até todo o respeito quem tava Aham. lá na ilha, né? Mas agora todo mundo tá Sim, sabendo que estão mandando agora lives que estão tentando provar isso, né, gente? Meu Deus do céu. exatamente. Olha, Não, é, não, é complicado, né? eu digo o seguinte, o que as pessoas É, têm que entender que a Ilha do Mel, ela possui mistérios, né, muito interessantes. Existe avistamento de OVNIs, existe a aparição de luzes estranhas, moradores e turistas já relataram o avistamento de seres estranhos. Então, pessoal, existem muitos fenômenos estranhos na Ilha do Mel. Então, quem quiser eu tava pesquisar, assistindo. Eu até assisti, desculpa cortar, Luiz, rápido. sim, Que parece que um dos caras da Uber tava falando lá, o sim, motorista, que acho que é o Morro Encantado que chama aquela parte. sim. Dizem que tem uma lenda dos índios que viu uma luz ali. É que as lendas tem que ir lá para perguntar pro pessoal, né? É Exatamente, interessante, né? sim. Também tem as lendas. Então, tipo É, assim, é. existe até, inclusive, deixa eu falar novamente, nós temos pesquisas ativas lá naquela região. Só que, infelizmente, Tem. esse vídeo não é, Não esse, dá. esse vídeo não foi. Então, infelizmente, não foi. Não foi. Né? Então, tipo assim, é, Não, mas a não gente foi. Eu vê sei. assim, a gente vê assim, como isso desperta o interesse das pessoas, né? É algo assim fantástico. É, é, Então, desperta. Desperta, exatamente, é. exatamente. Exatamente. É interessante. É, deixa eu ver.
Bom, nós falamos dos objetos triangulares, né? Tem alguma coisa que chamou a atenção? Não sei. Vai ver, assim, você falou que não tem muito caso que a pessoa viu tripulantes, né? Mas acho que, né? Eu digo assim, ó, o que eu não tenho relatos são de tripulantes desses OVNIs triangulares, né? Eu não tenho, eu tenho só esse você caso. Falou, eu tô lembrado. Né? Não Mas tem. não tenho, eu não tenho assim relatos disso daí. Agora, por que a nave é triangular? Não sei também, não faço ideia. Por que a nave é triangular? Né? É fascinante. Eu gosto muito de teorias da conspiração. Curto muito, é um assunto que eu gosto demais, né? Só você? Mas, eu também. Só que se você pega essa teoria proibida também. Exatamente. Nós temos que pegar agora, falando coisa séria. Sim. Agora, se você pega essa teoria de que esses OVNIs triangulares, eles são naves humanas de engenharia reversa, meu Deus, cara, é preocupante. Né? Então, tipo assim, então quer dizer que existe um projeto espacial secreto, uma força militar secreta na Terra, né? Então, tipo assim, entrar por esse caminho eu acho que é meio complicado, né? Porque quando você começa a entrar nesse caminho é meio tortuoso. Então, por que essas naves são triangulares? Não sei. Da onde que elas vêm? Não sei. O que a gente tem são relatos de que a gente entrevistou de pessoas diversas, mas assim, a gente tenta ter uma resposta certa do que não sei. Só sei que esses OVNIs triangulares estão voando para os nossos céus, né? E é algo, nossa, é fantástico, é misterioso, assusta. Agora que vê, assusta. Agora que veio na minha cabeça, Luiz, eu acho que não sei, né? É que no Brasil acho que não apareceu muitos casos. O único caso que teve aquele objeto que parecia uma pirâmide, né? Foi aquele caso de 96, né? No Rio Grande do Sul, né? Mas acho que é difícil aparecer em Santa Catarina, né? Acho que só foi. Olha, né? Seguinte, teve um é difícil caso. Alguém falar. Deixa eu ver. Eu não tenho porque essa nave triangular do Rio Grande do Sul era uma nave mãe, né? Piramidal que fala, né? É isso? Era piramidal. Alguma coisa assim. Era piramidal isso, e piramidal, lembra? Piramidal. É uma pirâmide. Em formato de pirâmide, gente. De pirâmide. Era uma nave mãe. Era uma nave mãe. Dentro dela saía várias naves pequenas. Então, tipo assim, essa a de 96 que você tá falando, né? Exato. Agora, eu tenho um caso, um caso de 2012, no município de Garuva, aqui no litoral norte catarinense, Garuva, onde foi avistado uma nave de formato de Saruto, né? Uma nave grande, segundo testemunhas, testemunhas que eu falo, foram mais de 80 pessoas que avistaram. Eles falaram que o objeto tinha em torno de. É interessante quando a gente ouve esses relatos que os moradores falavam assim que ela tinha o tamanho de 2 quadras. Ô, louco! Era um objeto muito grande. Né? Sério? Não, era forma de Saruto. Era uma nave de Saruto. Eles falaram que tinha o tamanho de 2 quadras. Então, 2 quadras de 200 metros, 150, 200 metros. Então, 200 metros, algo realmente gigantesco, né? Gigantesco. Então, eu particularmente, eu sei de casos de naves-mãe que apareceram no Brasil, tudo mais, mas não é todo dia, né, que a gente vê, a gente recebe relatos de naves desse tamanho, né? Florianópolis, praticamente, se for falar mesmo, a gente sabe que a capital é uma ilha, né?
Aí tem alguma ilha mais próxima aí do litoral catarinense que o pessoal falou alguma coisa que viu ou não também? Temos aqui a ilha de São Francisco do Sul, São Francisco fica do aqui no Sul, litoral norte. do litoral norte. Existe a Baía da Babitonga. A Baía da Babitonga é a parte interna que ela divide a Bahia faz assim, aí tem a Bahia, exatamente. A Bahia, a Bahia, ela divide a ilha do continente, né? A do Baía da continente, Babitonga. sim. Nessa baía, sim, existem avistamento de OVNIs. Existem objetos grandes que entram e saem da Bahia. Da Bahia. Inclusive, tem muitos pescadores que eles evitam navegar na parte interna da ilha. Primeiro porque tem muita pedra, então o barco pode colidir, né? Mas Colidir? por medo desses objetos que aparecem à noite ali, né? Então, eles fazem um movimento muito grande com o mar, como se fosse tipo assim, uma mini onda, não? Vou dar. Não achei aí. Ou é aquele pluft que quando você pega a bacia, pluft? Né? Não. Né? Os relatos que chegaram para nós é que o objeto eles entram e saem da água sem fazer qualquer tipo de movimento. É como se a água não conseguisse, não tivesse reação com o objeto. Entendeu? Eles devem ter tecnologia, né, para fazer isso. Eles têm, né? Tem gente que diz que uma nave pode atravessar uma montanha. Eu vi um ufólogo falar isso numa palestra. Né? Sim. Falei, nossa senhora, eles têm tecnologia. Eles têm, né? Tem um caso, tá? Tem um caso que nós entrevistamos os pescadores em 2015. Eles estavam nessa Baía da Babitonga, no barco deles, pescando à noite. Volta de umas 11 horas da noite. A ideia era passar a noite pescando. E eles estavam no meio da baía e, de repente, eles veem uma luz meio avermelhada em torno de uns 200 metros à frente. O que eles pensam de início? Eles pensam que era uma outra embarcação que tinha recém-naufragado. Então, eles ligaram o motor do barco e estavam indo lá para tentar salvar essa tal embarcação, né? Mas quando eles estavam chegando perto, eles notaram que essa luz começou a se movimentar debaixo d'água. Então, eles pararam o barco. Minha Nossa Senhora Aparecida. O que eles viram? Eles viram um objeto eles falaram do tamanho de um ônibus. Eles falaram assim, eles falaram que era do tamanho de um ônibus, né? Meio que cilíndrico, de coloração vermelha. Cilíndrico? Nossa. E ele passou debaixo do barco, embaixo da água, passou embaixo do barco e foi embora. Né? Eles viram algumas luzes assim embaixo da nave? Eles viram umas luzes? Geralmente tem, né? O que esses pescadores falaram? Era um objeto do tamanho de um ônibus. De um ônibus. Como referência, era do tamanho de um ônibus. Sim. Ele emitia uma luz vermelha, então quando ele passou debaixo do barco, iluminou tudo e aquela luz vermelha vinha debaixo d'água, iluminou tudo. E ele era um objeto comprido, como se fosse um charuto, era comprido, né? Eu acho que pelo menos não teve suspeita de radiação, né, Luiz? Porque não teve. Nós, inclusive, nós descartamos, tá? Nós descartamos que fosse um submarino, por exemplo, tá? Um submarino, submarinos da Marinha do Brasil, de vez em quando, eles entram na Bahia, mas eles não navegam debaixo d'água, né? E o submarino que a gente sabe, ele não emite iluminação para dizer, eu estou aqui. Não. Né? Não tem. O submarino militar é uma arma militar, não vai falar, eu estou aqui. Não tá. Então, desses 4 pescadores, tá? 2 deles nunca mais entraram na Bahia à noite. Eles
não querem saber, eles não pescam mais à noite na Bahia. É o trauma, né? O trauma, Desse momento. Tudo que é aquele assunto, né? Tudo que é diferente, que a pessoa não está acostumada, isso dá medo, né? Não, mas até, eu vou falar para você, até mesmo eu, entendeu? Se eu estivesse no meio da Bahia, à noite, comer o barquinho e passar um negócio desse debaixo do meu barco, eu não sei o que é, cara, qualquer um vai ficar apavorado. Vai se assustar. Né? Então, apavorado. Exatamente. Vai ficar. Nossa, é umas histórias fascinantes, viu, Luiz? Que você acabou trazendo aqui. Exato. Né? Vamos às perguntas, então, para depois, caso quiser depois encerrar, né? O Rodrigo fez 3, vamos aproveitar aqui, né? Bom, o Rodrigo, ele diz que obrigadão pela live dessa. Ele é de Tijucas, de Santa Catarina, né? Sim. Um abração, né? Bom, o Luiz, deixa eu ver qual é a segunda que ele fez aqui. Isso aí foi uma afirmação, né? Bom, aí ele perguntou aqui, ó, Luiz, na verdade, eu nunca vi nada, mas eu acredito, tá? Eu acredito. Luiz, você já viu alguma coisa para entrar na ufologia? Olha, nas pesquisas acho que sim. Eu talvez, já vi objetos no céu que eu não consegui identificar o que era, né? Nunca vi um extraterrestre na minha frente, né? Gostaria muito, nossa, entendeu? Mas não tive esse prazer ainda. Bom, a outra pergunta, legal, você nunca viu, né? Bom, a outra pergunta aqui que o Rodrigo vai perguntar, eu adoro assistir palestras, adoro, até aqui em São Paulo o Claudia Tauro fazia, né? Era gratuito, só pagava só as revistas e o livro, né? Mas também às vezes tinha palestras que a gente pagava, até entendo, porque eu acho que o governo tinha que ter um apoio, porque eu fiquei sabendo que o Canadá dá apoio, né, para os ufólogos, né? Exatamente. E a pergunta do Rodrigo, né? Acho que os ufólogos estão certos, né? Para manutenção de tudo, né? Uhum. O Rodrigo perguntou se existe alguma palestra de ufologia em Joinville. Certo. Algum encontro ufológico? Bem, exatamente. Acho que ele deve morar em Santa Catarina, pelo jeito, ele. Exatamente. Né? Olha, nós íamos realizar um evento até aí ano passado, mas devido a alguns motivos de força maior, ele foi adiado, né? Nosso grupo, nós estamos nos reestruturando para a gente voltar a fazer nossas palestras e nossas vigílias ufológicas a partir desse ano, né? Que legal, Luiz. Nós fazíamos mensalmente até ali o início da pandemia. Durante a pandemia, a gente parou com nossas atividades, né? Retornamos pós-pandemia. Mas como você acabou de falar anteriormente, nós não temos nenhum apoio, né? Eu acho que quase todos os ufólogos no Brasil, quase todo mundo tira dinheiro do próprio bolso para fazer pesquisa. Então, conosco não é diferente, né? Então, a gente, nós vamos voltar esse ano com palestras e com vigílias, e na região de Joinville, tá? Vai ser na região de Joinville. Joinville, que legal, hein? Legal. Bom, vamos lá então. Mais alguma coisa? Acho que no momento... Eu acho que foi tudo, né? A gente poder falar assim... 1h14, foi bastante coisas aqui, né? Bem, antes de encerrar, tá? Eu consegui recuperar a conta com a autorização aqui do Luiz, né? Essa gravação e a outra vai para o canal Segredos do Mundo 2, que é apenas só ufologia com vários ufólogos, né? Que eu gravei, né? Aqui também vai ter ufologia, vai continuar, só que também tem outros tipos de gravação, né? Arqueologia, espiritualidade, né? Então aqui vai continuar. Então vai estar lá também. O Luiz depois eu até mando também, né? Ainda bem que o meu colega recuperou o número da conta, que eu tava preocupado, ele me ajudou, beleza, né? Bom, e a estreia no Instagram, eu vou começar quarta-feira, né?
com o Lucas, né? O Lucas fez o projeto, tô com ele aí, né? Mas também vou continuar aqui. Né? Pode ficar tranquilo, vou continuar aqui, tá? Então, o projeto lá da live vai se chamar UFOs Revelados, né? É mais isso que eu quero dizer. Luiz, quais são as suas últimas palavras? Olha, eu agradeço demais, hein, Luiz? Volta aí. Muito obrigado, hein? Não, com certeza. Suas palavras finais. Foi muito bom participar aqui, ter esse bate-papo, poder falar sobre ufologia, né? Muito bom. É muito prazeroso. A todos. Exato, demais. Então agradeço quem está nos assistindo, quem vai assistir aí futuramente. E quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, pode nos procurar na internet, nas redes sociais, pode procurar pelo meu nome, Luiz Prestes Júnior, né? Para quem quiser saber sobre hipnose, pode procurar a Bruna Bittencourt, pode entrar no nosso site zipusk.com, né? E estamos aí pesquisando ufologia, se divertindo e vamos em frente. Vamos em frente, Bom, para encerrar, tá? Também eu tenho no Instagram o canal Segredos do Mundo, tá? No Instagram, é só achar lá, né? Segredos do Mundo. Isso que eu quero dizer também para todo mundo aqui, tá? E eu vou deixar o link do Instagram também embaixo aqui, da parte que tem o chat ali, e também deixar o canal Segredos do Mundo 2, que essa gravação também vai lá do Luiz, tá? Seria mais isso. Gente, tchau, tchau. Vamos ver aí se quinta-feira vem o Rogério Bin, né? Ele é um contatado, né? Aqui em São Paulo o pessoal conhece, acho que a história dele foi aprovada também pro pessoal lá da revista UFO, né? Ele vai estar aqui comigo na quinta-feira, né? Tchau, tchau, Luiz. Muito obrigado. Opa, é isso aí. Até. Tudo de bom. Uma ótima semana. Mais. Tchau, tchau. Opa, a visualização vai ser maior. Até amanhã. Tenho certeza. Tchau, tchau. Até mais.